Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Nessa aula aqui eu vou dar algumas dicas, tá? Para você que está iniciando aí, para você que tem dificuldade de entender sobre pontos de entrada, por que comprar, por que vender, vou dar algumas dicas aqui nessa aula e vou dar uma dica primordial de gestão, de crescimento saudável, de crescimento profissional aqui para quem quiser, tá bom? Então vamos lá. Muitas vezes, principalmente quem está iniciando, a gente se depara com pessoas que estão ou estão passando por uma situação difícil ou não tem dinheiro para investir ou em mentoria, uma mentoria boa, ou indicadores como esses que eu tenho, né, que é fluxos que me dão 100% de controle do mercado. Então, vão ter que trabalhar com gráfico limpo ou com as ferramentas que já existem no mercado, tá? Então, vamos para o gráfico limpo aqui para a gente primeiro entender o que a gente precisa observar no mercado para que a gente tenha sucesso. A primeira coisa e a coisa mais básica do mercado é entender que o mercado é topos de fundos ascendentes e topos de fundos descendentes. Eu jamais vou procurar venda em topos de fundos ascendentes e eu jamais vou procurar compra em topos de fundos descendentes, tá? O mercado, o que faz o mercado se movimentar é a liquidez. O que é liquidez? O quanto um ativo é vendável, negociável. Quanto mais fácil é de negociar esse ativo, mais liquidez ele tem. Quanto mais difícil for negociar esse ativo, menos liquidez ele tem. Então não é interessante. A liquidez ela está ligada diretamente ao preço e alavancagem do ativo. Por exemplo, nós estamos aqui no índice. O índice é alavancado em 250 vezes. Então o índice ele vai se movimentar uma média de 1,5% a 2,5% ao dia. Ok? Por quê? Porque ele é muito alavancado. Se ele ficar muito longe disso, para cima ou para baixo, a tendência é que não tenha liquidez. Então não adianta nada o índice, alguém sair comprando, levar o índice a 5% de alta. Se chegar lá em cima não vai ter para ninguém para vender, porque ninguém vai querer comprar. Então, isso é liquidez. E a primeira coisa é entender o quanto ele se movimenta por dia. E como é que eu consigo entender o quanto ele se movimenta por dia? Vou lá num gráfico diário e vou medir. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, da máxima mínima aqui, ó. Aqui, ó. 1,63% da máxima mínima do outro dia. 1,32% da máxima mínima do terceiro dia. 0,86 da máxima mínima. 1,11 da máxima mínima. 0,85 da máxima mínima. 1,29 da máxima a mínima. Então peguei 7 dias aqui, olha lá, 1,85. Nos 7 dias ele deu uma média aqui de 1,40, né? Se eu somar os 7 dias e dividir pelo 7, vai dar média de 1,40% ao dia, que é o período. Então, só para deixar claro, então ele movimenta entre 1,5% e 2,5% ao dia, correto? Entre 4,5% e 6% na semana e entre 8,5% e 11% ao mês. Então, dia, semana, mês. Se a gente pegar o mês passado, que são cada quadrante desse aqui vão dar 30 dias, vai dar um mês. Se eu pegar da mínima aqui até a máxima, que foi aqui, tá vendo, ó? Aqui, ó, eu vou ter o que? 7% mês passado. Mês atrasado, 8,63%. No outro mês, então mês passado foi agosto, mês atrasado julho, junho, mês de junho. Quanto que ele se movimentou no mês de junho? A máxima está aqui, ó. A mínima está aqui, ó. Somente 3,84%. Mês de maio, quanto que ele movimentou? Da mínima até a máxima? 5,10%. Então, quando a gente consegue entender isso, fica claro. Por quê? Se ele se move essa média por mês, né, entre 8,5 a 11, tá? Na casa do 7 aqui ultimamente. Mas a média de 1,5% ao dia, então
que eu tenho que pensar? Se eu já entrei, suponhamos que eu não consegui pegar a abertura do mercado, e o mercado já abriu com 0,50 de alta, por cento de alta, e já subiu mais 0,90, por exemplo, mesmo que eu tenha uma boa entrada, eu não vou comprar. Por quê? Porque ele está próximo do ponto de volatilidade do dia. A chance é que ele vai fazer um pullback. Por quê? O mercado é feito de agressão. O que é agressão? Agressão é a compra ou a venda mercado. Então, se eu tenho agressão, ancoragem, o que é ancoragem? A pessoa tem que agredir aquela faixa de preço que ela consumiu ali, que ficou vazia, ela tem que ancorar com a faixa, com a quantidade de lotes ali, 500, 1000, que seja. Por quê? Porque ela vai comprar no próximo preço mais caro, pode acontecer de lá estar 100 lotes apregoados e ter mais 10.000 aqui ancorado aqui, é o que a gente chama de ordem iceberg. E aí, na hora que ela entrar para consumir os 100, começar a entrar um monte de ordem de 1000, de 1000, de 1000 aqui e o preço descer e ela ficar negativa. Para que isso não aconteça, ela vem, agride, consome, ancora e vai agredir o próximo nível, porque se isso acontecer, ela está ancorada aqui e dá tempo dela fazer o contra-ataque. Então, ela consome, ancora, renova, consome, ancora, renova, consome, ancora, renova. E aí ela vai levando o preço. Só que vai chegar num determinado momento, por isso é importante entender a volatilidade, que ela vai estar muito posicionada e o médio dela é exatamente o preço do mercado. Então ela precisa realizar. Então ela precisa realizar, por exemplo, a compra. Como é que ela realiza uma compra? Vendendo, porque só sai de uma compra vendendo. Só que para ela vender, ela precisa ter compradores. E aí o que ele faz? Geralmente ele vai chamar compradores. O que ele vai fazer para chamar compradores? Ele vai comprar mais, para todo mundo achar que o mercado vai explodir. E aí todo mundo começa a comprar. Quando todo mundo começa a comprar, é o player que levou o mercado daqui até aqui, que está vendendo para vocês. Aí vocês compram tudo dele, ele zera a mão, você gera um stop aqui, o stop é uma nova compra, porque ele zerou para vocês, ele vendeu, vocês são a ponta passiva, vocês não têm poder de levar o mercado para o novo patamar. E aí o que acontece? Vocês estão no preço X lá, comprado, e no preço Y mais barato, o stop, que é a venda. O que o player faz? Maravilha, você acabou de me comprar mais caro e aceita me revender mais barato. Vou lá. Ele vem, volta, pega o teu stop, que é uma venda mais barata daquilo que você acabou de comprar mais caro, e aí ele compra tudo de vocês aqui de novo, stop, ele já vendeu para vocês zerado aqui, e ele vendeu mais aqui para zerar para vocês aqui, com vocês aqui. Aí ele volta, vocês vão dobrar a mão, na hora que vocês começam a dobrar a mão, ele realiza de novo aqui, e aí ele desce, volta, sai da liquidez e vai embora. Então, a partir daqui eu já tenho tendência de baixa. Primeiro ele liquida todo mundo. Então, o mercado é feito para gerar liquidez. E por esse motivo, quando eu entendo a volatilidade dele, eu sei os pontos, quais são a média dos pontos que ele vai fazer, que ele vai realizar. Por isso, o suporte, resistência, a máxima e a mínima do dia são bastante importantes. São esses pontos que possivelmente ele vai liquidar. Mas não significa, e aí eu chamo a atenção dos senhores e senhoras aqui, que o fato dele andar 1,5%, 2,5% que seja, não significa que só porque ele subiu num dia 3%, que no outro dia ele vai descer pelo menos 1,5%. Por quê? Porque lembra, a volatilidade ela é diária, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual. Pode ser que no mês ele tenha tido um desempenho muito ruim, como teve aqui, por exemplo, em maio e junho, e no outro mês ele precisa correr atrás disso aqui. E aí foi o que aconteceu, foi o dobro, tá vendo? Foi 100% aqui. Aqui foi 3 e poucos por cento, aqui foi 7%. Então, ele vai ser o dobro do outro mês. Então pode acontecer de você ter um dia com um disparo muito grande e uma continuação, como houve aqui, ó. Aqui houve continuação, aqui, ó. 1, 2, 3 dias subindo. Tá vendo? Se eu pegar essa alta aqui, ó, desses 3 dias, da mínima máxima aqui, ó, foram 3,33%. Tá? Esse dia aqui, ó, daqui, ó, 3 dias subindo também. Vamos pôr, é só essa subida aqui, ó. Só essa subida aqui deu 3,83%, um dia. Então isso pode acontecer da mesma forma que houve essa descida forte aqui, tá? Então, não significa que por um dia ele subiu muito, no outro dia ele vai descer ou vice-versa. Então, você nunca entre no mercado, nunca comece o dia enviesado. Hoje é queda porque o mercado subiu muito ontem, ou hoje é alta porque o mercado desceu muito ontem. Espera o dia começar,
Espere o dia começar e quando o dia começar, você tira suas conclusões. E o que, que eu preciso para ter a continuação? Continuação, ele está na estrutura de alta. Por exemplo, o que, que eu tenho aqui? Aqui é um grafo diário. Pode ser qualquer gráfico. A ordem dos fatores não altera o resultado aqui. Eu tenho aqui, então, estrutura de alta. Correto? Estrutura de alta aqui. Então, o que, que acontece? Se o dia amanhã abre, aqui, bate aqui, não rompe isso aqui, ele vai continuar. Eu vou continuar comprado, ele está na estrutura de alta. Se o dia abre, então, vamos dar o zoom mais aqui. E se o dia então abrir, estrutura de alta. E se o dia abrir aqui então, romper aqui, eu posso vender? Não, você tem que esperar. Dentro do dia, você tem que esperar ele vir um pouco, ele vai voltar, vai retestar, aí você pode vender. Qual que é o alvo? Aqui ou aqui, no fundo. Ponto. Somente isso. E se o dia abrir em 50%, você tem que esperar ele buscar um topo ou buscar um fundo para você fazer qualquer coisa. Entenderam? E como é que eu começo o dia? Como é que eu faço a marcação? O que eu preciso para entender? A gente, para começo de conversa, eu estou num gráfico diário aqui. Diário. Então eu vou pegar um canal. Olha como é simples. Pegar um canal. Vou colocar aqui. A máxima, vou colocar nesse dia aqui. Só para vocês entenderem o que eu quero mostrar. Vou colocar aqui e jogar para frente. Reto. Vou fazer aqui, ó. Pronto, coloquei. O meu canal já tá configurado para plotar 50%, tá? Por isso que ele fica assim. Aí, como o dia abriu aqui, vamos considerar que esse dia abriu, né? Por exemplo, suponhamos se não tivesse aberto aqui. Eu fiz dessa vela. Como ele abriu acima, eu vou fazer o quê? Quando o dia abrir aí, aqui já está fechado, mas quando o dia abrir, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar, então, abriu acima, vou copiar e colar ele para cima. Vou fazer isso aqui, tá? Se eu fechar aqui, ó. Fazer certinho, bonitinho. Então, Ctrl C, Ctrl V. Joguem para cima. Pronto. Fiz isso aqui. Ah, qual gráfico eu opero? Por exemplo, 5 minutos. Vou lá para o gráfico de 5 minutos. Aí olha o que eu tenho aqui. Fiz a marcação. Vamos desconsiderar aqui o dia aqui. Vamos deixar só esse aqui, ó. Só a abertura dele aqui. Deixa assim. E aí, antes, o que eu fiz aqui? Eu fiz a marcação, essa marcação, e o dia abriu para cima. E aí, o que eu vou ter aqui? O que eu vou prestar atenção também, além disso? Eu tenho aqui, ó, essa LTB. Tá vendo, ó? E eu tenho aqui, ó, essa LTB e essa LTB. E ele rompeu esse fundo. Então, foi isso aqui. No dia anterior, eu mostrei, eu tenho esse estudo aí, houve essa compra porque ele quebrou. Voltou, compra. Quebrou, voltou, compra. E aí foi. Então eu estou na estrutura de alta. Eu tenho um LTA aqui, correto? Joga aqui para frente, ó. LTA. Como o dia abriu para cima, eu vou procurar o quê? Compra. Eu não vou procurar venda. Por quê? Para ser venda, ele tem que fazer o quê? Mesmo que ele abriu aqui, ele teria que perder isso aqui, fazer aqui, aí eu procuraria venda. Então, enquanto ele estiver aqui acima, eu vou procurar o quê? Compra. Então, vamos aguardar. Vem aqui, então, vou pagar aqui, ó. Vou só colocar a LTA de novo aqui, ó. Esse aqui, inclusive, posso apagar. Já que ele não foi para baixo. Então, vem aqui. A LTA. Tá aqui. Aí, o que ele faz, então? Ele abre. Vai lá no topo, 100%. Volta onde? Volta na LTA. Compra. Por quê? Estrutura de alta. Compra aqui, stop abaixo. Alvo aqui. Rompeu o alvo aqui. Tá vendo essa estrutura aqui? O alvo master aqui em cima. Sempre 100%, porque o mercado vai buscar exatamente 100% da volatilidade do período anterior. Para cima ou para baixo. Mas ele não vai 100% de uma vez. Então eu vou dividir no mínimo em 4 vezes. Ou seja, vou pegar uma linha aqui
Vou colocar o alvo, primeiro alvo em 25%. Veio. Rompeu 50%. Veio. Rompeu 75%. Veio. Rompeu 100%. Veio. Chegou a 100%. Não rompeu. Voltou. Retestou. Acabou. Zero a operação. Ou, o que você pode fazer? Na hora que você entrou aqui, vamos colocar lá de novo lá. A LTA está aqui, né? Vamos lá de novo. Tinha um LTA aqui, correto? Então na hora que você comprou aqui, que você comprou aqui com stop abaixo, com alvo aqui e assim consecutivamente, o que você faz? Quando ele fez esse coisa aqui, afastou da LTA aqui, você coloca uma LTA secundária aqui, ó. Enquanto ele estiver dentro ou acima dessa LTA, você está comprado. Perdeu ela lá, ó. Não rompeu? Aqui você está fora. E, principalmente, foi em 100% do alvo, você está fora. Simples. Viu como é simples? Acabou. Não tem segredo. Não tem segredo. Não tem segredo. E aí, se você prestar atenção nessa LTA aqui, ele permanece acima dela. Você vai procurar venda aqui? Não. Se ele abrir aqui no topo e buscar aqui e não romper, outra compra. E se ele abrir aqui e romper? Espera ele romper, espera ele ficar baixo, aí ele vai voltar. Se ele não romper de volta para cima, aí você vende. E principalmente abaixo de 50%, você vende. Aí eu vou procurar a venda. Porque aí eu vou ter mudado, vou ter quebrado a estrutura de alta e mudado a característica. Porque por enquanto ainda tenho característica de compra. Eu saí de uma característica de compra para uma característica de venda. E eu vou aliar isso aqui a um volume real. Um volume real. Pode usar, por exemplo, um delta, se você tiver aí, ou um volume profile. Não usa o volume financeiro, que lá não presta. O volume profile. E aí você vai fazer sua venda. E qual que é o alvo? Primeiro alvo, 25%. Segundo alvo, 50%. 75%. 100%. 125%. 150% aqui. Pronto. Somente isso. Tá? É isso. Tá? Ele está na estrutura de alta, tá vendo? Ele está na estrutura de alta. Então, continua lá. E se ele abrir aqui e romper, o que eu faço? Maravilha, deixa, vai com Deus. Ele vai voltar, não vai? Voltou, não rompeu? Compra. O que você tem que sempre esperar é ele gerar a liquidez que ele precisa gerar, ele buscar o ponto que ele precisa buscar, estopar quem ele precisa estopar e depois ele vai mostrar. Ele vai ter a urgência dele. Você não precisa pegar abertura, principalmente porque a abertura é bem perigosa. Principalmente para você que está começando. Mas se você fizer dessa forma que eu estou te ensinando aqui, não vai ter erro. E a gente sempre sabe, quando a gente tem a visão periférica, principalmente tem um gráfico dessa forma aqui, ó. Isso aqui tá no gráfico de 5 minutos? Tá. Mas eu tô vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Olha aqui, ó. E aí eu tenho a visão, por exemplo, essa compra que deu aqui na quinta e na sexta-feira. Por que eu já sabia? Porque é muito simples, porque você tem aqui, ó. Vou dar um zoom mais aqui para ficar mais visível. Aqui, ó. Então, o que eu já tinha aqui, ó? Essa visão aqui, ó. Da máxima aqui com essa mínima. Então, olha que interessante, ó. É esta aqui com esta aqui, ó. Olha lá, ó. Pronto. LTB. Correto? Aí, quarta, terça, segunda. Na segunda, ele veio, voltou, venda. Veio, voltou, venda. Aí terminou aqui. Aí na terça ele veio, voltou, venda. Voltou, venda. Voltou, venda. Na quarta, veio, venda. Perdeu, quebrou, venda. Então, LTB aqui, LTB aqui. Aí, a outra LTB, ele foi mais baixo, tá vendo? Ó? Veio mais baixo, tá vendo? Então eu vou pegar esse fundo aqui e vou jogar pra frente, ó. Porque foi o último fundo que eu tenho aqui nessa região aqui, tá vendo? Ó? E aí, esse fundo que sobrou aqui, vou apagar aqui. Esse fundo que sobrou aqui, ó, abaixo, eu vou considerar como sendo um falso rompimento. Então, eu vou pegar aqui,
E vou fazer o quê? Vou pegar isso aqui e vou fazer isso aqui, ó. Joga pra frente. Falso rompimento. Se no outro dia ele abrisse, perdesse, voltasse aqui, venda. Simples assim. E se ele abrir, ganhar, voltar aqui, compra. E o que que ele fez? Ele abriu. Vamos lá. Ele abriu, olha lá. Ele abriu aqui, olha lá onde ele abriu. Ele abriu. Correto? Fez mais alto, só que ele fez um fundo mais baixo na região aqui do falso rompimento. Então não tem compra ainda, eu tenho que ficar mais alto. Aí ele volta, fica mais alto e respeita aqui. Pronto. A partir daí, agora eu tenho o quê? Uma LTA. Joga pra cima. Então, compra aqui. Foi e voltou. Compra aqui. Foi e voltou. Já rompendo o quê? Aquela LTB lá de trás. Ó, tem aqui, ó. Alvo aqui, voltou, rompeu aqui. Pronto. Compra aqui. Alvo aqui. Rompeu. Pode comprar aqui de novo se você quiser. Rompimento. Tá aí. Aí a compra de quinta-feira deu uma, duas, três, 4 compras aqui. Só essa compra aqui deu mais de 1.500 pontos. Aí ele recuou. No final do dia recuou. Fechou aqui. Aí na sexta-feira ele faz o quê? Ele já abre, volta, compra aqui, alvo aqui. Rompeu. Olha lá, foi embora. Então, percebam como fica fácil quando você marca. Quando você faz as marcações, tá aí, ó. Só isso aqui que eu precisava fazer. Só isso aqui, mais nada. E aí eu já tinha a compra da sexta aqui. E em relação à compra da quinta, tá aqui, ó. A compra da quinta tá aqui, ó. A máxima aqui, com essa aqui, ó. Esta, com esta aqui, ou com essa aqui, tanto faz, ó. A ordem dos fatores não altera o resultado, tá aqui. Olha a compra aqui, Master aqui, olha. Que linda. Mais de 1.500 pontos. Olha o fundo aqui que ele fez. Olha a região de falso rompimento. Tá aqui, ó. Tá aqui. Eu só precisava esperar que ele fizesse o quê? Que ele rompesse. Aí ele abriu, foi lá embaixo. Então não tem compra ainda. Aí ele volta, fica mais alto, volta acima. Compra. Fica mais alto, volta acima. Compra. Fica mais alto, volta acima. Compra. Aí a compra foi, ó. Aí ele terminou aqui. Maravilha. Aí eu vou traçar a LTA agora. Que é essa aqui. Que é esta com esta. Ou esta com esta. Tanto faz. Ó. No outro dia ele abre como? Abre, volta, vem na região, compra. Precisa de mais o quê? Pega esse vídeo, dá pausa, faz esses estudos no seu gráfico, faz um dia, 2 dias, 10 dias, um mês, um ano, quanto tempo for necessário, até que você tenha essa visão periférica. Pode ser feito. Aqui eu estou usando um gráfico de 5 minutos, pode ser 5 minutos, pode ser 10, pode ser 15, pode ser Renko, por exemplo. Eu opero com Renko. Pode ser Renko. Você escolhe. Renkiashi, tanto faz. Linha, Elliott, tanto faz. Você vai ter sempre o gráfico atualizado, você vai saber o que fazer. Mas faça os seus estudos. E nunca venha enviesado. Por exemplo, o que eu vou esperar para segunda-feira? Não sei. Que vier segunda-feira, tá tudo bem. Eu já tenho a marcação aqui. Então, por exemplo, eu já sei que aqui eu tenho um LTA e aqui eu tenho um LTB. Vamos colocar assim. Correto? Ele está rompido. Se ele abrir aqui acima, vier aqui e não romper, eu vou comprar. Se ele abrir aqui acima, perder, eu vou esperar ele voltar, aí eu vou vender. Se ele abrir aqui acima, se ele vier aqui bater aqui, eu vou comprar aqui. Ou se ele vier só 50% voltar aqui e não romper, eu vou vender aqui. Mas vou vender com alvo aqui. Mas o ideal é que eu venda onde? Abaixo disso aqui, porque aí é onde ele vai acelerar. Porque aqui ainda é zona de
liquidez. Mas tudo bem, tudo pode ser feito. Mas de qualquer forma eu vou esperar, eu não vou especular. Eu vou esperar acontecer, eu vou esperar ele me mostrar. E principalmente, estrutura de alta eu vou dar prioridade para compra, estrutura de baixa eu vou dar prioridade para venda. Somente isso. Mais nada. Mais nada. E vai lá no gráfico diário, faz o que eu fiz lá. Somente isso. Faz dessa forma que vai dar certo. E tendo a volatilidade. Se a volatilidade é 1,5% em média no índice aqui, e ele já andou em 20%, deu oportunidade de compra, mas já andou em 20% para cima, eu não vou comprar. Ou já andou em 20% para baixo, eu não vou vender. Entendeu? Porque ele já está no ponto de realização, porque é caro, correto? Outra coisa, quando fala-se oferta e demanda, todo mundo acha o seguinte, tem muita oferta, o preço vai cair, eu vou vender. Tem muita demanda, o preço vai subir, eu vou comprar. Sempre que tiver muita venda, é porque os players querem comprar. Entendeu? E sempre que tiver muita compra, é porque os players querem vender. Fique esperto, tá? O mercado é contra-intuitivo, tá? Eles querem vender, eles querem comprar barato de você e vender caro para você. O mercado é contra-intuitivo, presta atenção nisso, tá? Então essa é a dica aqui de marcação para você que está começando, até você que já é intermediário e mas está tendo dificuldade nas suas operações, essa dica vai te ajudar muito. Agora, a outra dica que eu dou a vocês é sobre a questão de metas. Eu vejo a galera com meta muito esticada, uma meta muito longa, querendo resolver o problema do aluguel, o boleto, o carro, a prestação, a água, a luz, a internet, tudo aqui tirando do mercado de uma vez só, sem ter o mínimo possível, plausível para isso. Não adianta, galera. Tanto aqui quanto em Forex ou opção binária, vou falar também. O segredo disso aqui, galera, é a constância. É fazer. Você não tem que preocupar com o dia de amanhã e não tem que preocupar com o que foi ontem. Se ontem foi bom, foi ruim, ontem já passou, não volta mais. Amanhã não existe ainda. Você não tem que colocar uma meta na sua cabeça de eu quero comprar o meu Porsche, eu quero comprar sei lá o que até o final do ano. Esquece esse tipo de meta. O que você tem que entender é o seguinte, qual que é uma meta profissional saudável para esse mercado aqui? Vamos falar de índice. O que eu faço? O mercado, voltando, ele se movimenta entre 1,5% a 2,5% índice. Dólar entre 80 e 1,5%, tá? Tá caminhando na faixa de 1% ao dia o dólar. Tá? Então, fazendo o cálculo, vocês viram que a gente percebeu que ele se movimenta em média algo em torno de 1.800 pontos por dia. Ótimo. Se eu dividisse por 4, que seria um movimento plausível, ou seja, um quarto, ou seja, vai zigue-zagueou. Cada um quarto ele vai fazer uma realização de lucro. Tá? Eu teria aí algo em torno de 450 pontos. Um quarto disso, dividido por 4. Né? Só que eu prefiro fazer melhor. Eu divido por 8. Isso. Dividindo por 8, eu vou ter então 225 pontos. É a movimentação mínima que o índice vai te dar. Qualquer entrada que você fizer vai te dar isso aqui, 225 pontos. Porém, contudo, eu vou mostrar que dá isso aqui, daqui a pouco eu mostro aqui. Porém, contudo, tem dia que ele vai andar, lembra que eu falei que é entre 1,5% e 2,5%, mas tem dia que ele pode ir a 4%, tem dia que ele vai andar 0,80%, 0,70%, 0,60%. Então, o que eu fiz? Eu calculo então o mínimo de 150 pontos em uma operação, entre 150 a 250 é o que eu busco. Ou seja, 150 pontos vai dar 3% e 250 pontos 5%. Por que 3% e 5%? Porque cada contrato eu considero R$1.000 por contrato. R$1.000 por contrato. Tá? Isso aqui eu considero. R$1.000 por contrato. Para cada um contrato, R$1.000. Vou colocar um contrato. Um CT, um contrato.
Então, para cada R$ 1.000, um contrato. Então, 150 pontos vai dar R$ 30, que o ponto é 0,20 no índice. Então, eu tenho 3%, ou 3 pontos no dólar. Tanto faz. Então, entre 3% e 5% é o que eu vou buscar aqui. Num dia ruim, 150 pontos. Um dia que o mercado estiver ruim, lento, pouca volatilidade, 3%. E o dia que o mercado tiver com boa volatilidade, 250 pontos. Isso o mercado paga. Mostra aqui você, ó. Por exemplo, se você pegar aquela entrada que eu falei com vocês que foi a primeira, né, que foi da quebra da coisa que ele quebrou, voltou. Quando ele vai e volta, essa entrada aqui foi a primeira compra, a segunda compra, e a terceira compra foi 1.500 pontos, mas a primeira e a segunda, só para vocês terem uma ideia, essa primeira compra aqui, ó, que foi aqui, ela teve um 135 de stop e ela pagou 391. A segunda deu 165 de stop e ela pagou 293. Então, quer dizer, qualquer entrada aqui vai te pagar isso, tá? Qualquer entrada que você fizer vai te pagar isso. Então, eu vou buscar entre 3% a 5% ao dia. Isto é o saudável. Isto é o saudável. Um trader profissional, eu, por exemplo, eu tenho um aproveitamento médio de 16 dias. O que são 16 dias? O mês tem 22 dias. Só que 7 dias são taxas, impostos e um outro loss que a gente acaba tomando. Então, 16 dias é o meu aproveitamento, tá? Líquido. Mas vamos colocar, você que está começando aí, um aproveitamento líquido de 10 dias. Ou seja, de 22 dias, 10 dias é o seu aproveitamento. Vamos considerar 3% em média por dia, ok? Uma operação por dia, somente uma, a gente não faz mais do que uma operação por dia, alvo 3%, correto? Uma operação, alvo 3%. Então 10 dias significa que você vai fazer uma média de 30% ao mês. Vezes 12 meses, você vai ter então um resultado anual de 360%. Agora, eu gostaria que você me falasse o que paga isso aqui. Não existe nada no mundo, na face da Terra, que lhe dê isso aqui. Somente Day Trade pode fazer isso por você. Mas ninguém faz, porque está todo mundo querendo fazer 100%, 150%, 200% ao dia. E aí está quebrando 10 operações, 20 operações, 100 operações. Quando você faz mais de uma operação, as pessoas acham o seguinte: vou pegar 1.000 pontos em 10 operações de 100. Ele está achando que ele está aumentando a possibilidade de ganho. Cada vez que você entra numa operação, você está aumentando a sua possibilidade de risco. O risco ele é real, o ganho é possibilidade. O risco é real. Quando você entra na operação, você já entrou negativo. Você já entrou com risco. Então ganhar aqui é a possibilidade. Perder já já existe. É fato. Perder é fato. Ganhar é possibilidade. Então quando você dobra o número de operações, você dobra o número de risco, não a possibilidade de ganho. Porque, mas eu posso fazer 3 operações e ganhar as 3. Mas você pode perder as 3. E você paga taxas e impostos. Só para entrar no índice é R$1. Porque é uma compra e uma venda, ou vice-versa. Então é 50 centavos cada entrada. Só aí já pagamos R$1, mais taxa de custódia, mais isso, mas aqui você vai pagar aí no mínimo aí R$3 aí por entrada. Então, tem que ficar esperto. Então o inteligente, a forma inteligente é uma operação por dia. Você vai buscar aqui a média de 3% ao dia. 3% ao dia. Vamos colocar aqui, vamos fazer o cálculo aqui. 3% ao dia, em média, uma operação.
No índice, 150 pontos, no dólar, 3 pontos. Coisa de criança fazer, qualquer criança faz isso aqui, correto? E o stop? O stop não tem, meu amigo. Ou ele vai a seu favor ou você tá fora. Entenderam? Sua tolerância é 1%, ou seja, 100 pontos. 2%, 100 pontos no máximo. Tá? Eu não aceito nada. Veio conta, eu tô fora. Porque eu tenho um indicador que me ajuda, que mostra o fluxo, então eu não erro. Mas quem não tem, é uma vela, mais do que isso, você zera. Tá? E é uma operação, não tem segunda chance. É uma chance porque quando você faz uma operação, você se torna mais criterioso. Como você só tem uma oportunidade, você sempre vai priorizar a melhor. E quando você entende, faz esse estudo que eu ensinei, simples que eu ensinei você a fazer aqui, você já vai saber onde é a melhor oportunidade. E na grande maioria das vezes, mais de 80% das vezes, vai dar certo. E 150 pontos é uma coisa ridícula de se fazer no índice. 3 pontos é uma coisa ridícula de se fazer no dólar. Você entrando no ponto certo, na quebra de estrutura, depois de ter que acabar a liquidez, quando o mercado realmente quiser pegar a direção, todo dia vai dar e vai dar muito mais do que isso, tá? Eu tô colocando aqui, eu tô sendo pessimista, dá muito mais do que isso, tá? A estatística, ela é bem melhor do que isso aqui, mas a gente está trabalhando, vamos trabalhar com estatística bem pé no chão, bem ruim, de iniciante, de total. E eu vou considerar aqui que você não vai mudar seu desempenho, vai ficar o ano inteiro com o mesmo desempenho, tá? E detalhe, você não vai alavancar aqui durante o ano, você só vai dobrar ou triplicar a sua mão, né? Você só vai modificar a sua mão quando fechar o ano, uma vez por ano somente. Com a mão que você começar o ano, você termina. Olha como é que a gente vai trabalhar aqui, você vai surpreender com o resultado. Então, uma operação por dia, porque aí você vai ser bastante criterioso, dificilmente você vai errar, e a tendência é que cada dia você fique melhor nisso, tá? 3% por operação. Então, vamos colocar o desempenho de 10 dias. Então, um desempenho de 10 dias, 3%, tá? No primeiro ano, então, você vai terminar, como você começou com 1.000, no primeiro ano, vamos colocar aqui, primeiro ano. No primeiro ano, vou colocar assim, primeiro A, você vai terminar, então, com 4.600. 4.600. Por que 4.600? Porque são os 1.000 que você começou, 360, 3.600, 4.600. Então, 4.600 foi o que você terminou no primeiro ano. Você começou com 1.000 e terminou o ano com 4.600. Aí, no segundo ano, aí você aumentou a mão de acordo com a quantidade de dinheiro aqui. Você foi para 4 contratos aqui. Então, 4.600 vezes 360%, você vai terminar o ano, o segundo ano, então, com 16.000, já é uma moto. 560. Segundo ano. Então, no segundo ano, você vai começar o terceiro ano com 16 contratos. Então, você vai para o terceiro ano. Terceiro ano, 16.000 vezes 360%, 59.616 reais. Olha aí o terceiro ano. Quarto ano. Olha o que eu tô falando, gente. 3% ao dia. Uma operação por dia. Aí você foi lá para 60 contratos. Vezes 360%. Quarto ano. 214.000. Já é um apartamento. R$617,60. E o quinto ano, aqui você vai para 200 contratos. Quinto ano, vezes 360%, 3% ao dia. R$772.
R$ 772.623,36. Tá aqui o resultado em 5 anos. Você começou com R$ 1.000 e em 5 anos se transformou isso aqui. Ou seja, primeiro ano 4.600, segundo ano 16.500, terceiro ano você termina com 59.000, quarto ano você termina com 214.000, quinto ano você termina com R$ 772.000. Então, fazendo a mesma coisa. E qual que é a mesma coisa? 150 pontos no índice. 150 pontos no índice. Ou 3 pontos no dólar. E por que ninguém consegue fazer isso aqui? Porque ninguém tem disciplina. Porque a pessoa que quer começar aqui, ela fala que R$ 30 é pouco. O cara pega 3 ônibus, metrô, faz a baldeação, fica 12 horas fora de casa para ganhar R$ 40 no dia, mas acha que ficar aqui no máximo 2 horas na frente de um monitor e tirar R$ 30 por contrato, é R$ 30 por contrato, é pouco. Dentro de casa, tranquilo, é pouco. Pouco, meu amigo. Não existe pouco. Lucro é lucro. 3% é dinheiro, é tanto dinheiro que você não imagina o que é isso aqui. E olha o poder disso aqui, de multiplicação disso. É isso que eu estou mostrando para você. Se você fizer o seu plano, é isso. Dá muito mais do que isso, tá? A expectativa, geralmente, aqui a gente está falando que no primeiro ano você vai com 1, no segundo ano com 16, no terceiro ano 59, no quarto ano com 200 contratos. Geralmente, de 1 a 100 contratos, de 1 para 100 contratos, um trader ele vai no mesmo ano. Porque no primeiro mês ele vai com 1, no segundo ele vai com 2, no terceiro ele vai com 4, no quarto ele vai com 8, no quinto ele vai com 16, no sexto mês ele já está com 30, no sétimo mês ele já está com no mínimo 50, no oitavo mês ele está com 100 contratos já. Por quê? Porque não muda nada, porque como você está fazendo cada contrato a cada R$ 1.000, isso significa que com um contrato, se você tomar um stop de 100 pontos, você perdeu R$ 20 com um contrato. Você tem 1.000. Sobrou 980 para você ainda. Então, tanto faz esse stop. Isso não te abala. E como você sabe o que está fazendo, esse stop de 20 é uma coisa esporádica. A cada 10 ele vem 2 vezes, 3 vezes no máximo. A cada 10 operações. Entendeu? Então isso não te afeta. Tá? Então, tanto faz. E quando você ganha sempre mais. Isso aqui é irrisório, isso não existe. Você sempre ganha uma operação por dia, estatisticamente, uma operação por dia, você sabendo o que fazer, obviamente. Eu te dei a dica aqui hoje. Você nunca quebra a conta. Mas tem que ser essa proporção. E aí você fala assim, poxa, 980 por contrato, a mesma coisa. Quando você tiver com 100 contratos, a cada 100 pontos são 2.000. Aí você toma um stop de 2.000. Vai fazer diferença você tomar um stop de 2.000? Não, por quê? Porque você tem 100.000 lá. Sobrou 98.000 ainda lá na sua conta. Faz diferença esse stop de 2.000? Não faz, então a proporção é a mesma. Por isso que não dói. Mas até se eu chegar em 100, você vai passar por 1, por 2, por 4, por 8. Por quê? No primeiro mês você vai estar aprendendo. No segundo mês você está aperfeiçoando. A partir do terceiro mês você consolidou. E como você só faz uma operação por dia, você vai se tornar expert nessa uma operação por dia. Então vai ficar cada dia mais fácil. Se você respeitar essa proporção, você vai ser vencedor. Tá aí o resultado. Grava isso aí, tira o print disso aí. Faça esse propósito com você. Muito antes de 5 anos, você vai ter feito isso aí muito mais do que isso aí, de 600.000. Se você for inteligente. Seja aqui no índice, no dólar, seja em qualquer mercado forex, a proporção é a mesma.
3%. Não precisa mais que sendo 3,5%. O mercado ele acaba te dando mais, porque, por exemplo, 3% são 150 pontos. Então, vamos lá. Essa entrada aqui, de novo. Essa entrada aqui, né, da quebra de tudo que ele veio, quebrou, voltou. Então a entrada foi nessa aqui, na vela 15 aqui. Poxa, você entrou aqui na vela 15. Ele pagou quanto? 360. Vamos colocar 300 pontos. Ou seja, ele pagou 6%. Pagou mais de 6%. Pagou 7% aqui, 8%. 7,5% que ele pagou aqui. Em uma operação. Acabou seu dia. Só isso. Desliga o computador e vai dormir. Entenda uma coisa. Isso aqui é uma construção dia a dia. Coloca vou te dar... A dica é o seguinte. O segredo disso aqui é... Hoje. Pense no hoje. Esquece o ontem, esquece o amanhã. Você vai dar o seu melhor hoje com aquilo que você tem. Quanto eu tenho? Eu tenho R$1.000. Ótimo. Você tem R$1.000. Não se preocupa com mais nada. Você tem R$1.000 lá. Então você tem você opera com um contrato. Então você vai dar o seu melhor para você buscar 3% com esse um contrato em uma operação. Pronto. Então você vai filtrar a melhor oportunidade. Você vai esperar pela melhor. Então, qual que é melhor? Se é estrutura de alta, eu preciso que ele quebre e volte, aí eu vou comprar. Se é estrutura de baixa, quebre, volte, vou vender. Aí eu vou nisso, um volume real, um delta, entendeu? Um IFR abaixo de 50. E aí eu vou ter o que? Meu objetivo. Aí eu alcancei meu objetivo hoje. É os 3%, 5%, que foi? Maravilha. Amanhã é outro dia. O de hoje está feito. Não tenho que me preocupar. Faça uma construção. Faça um plano. Faça um compromisso com você. Faça um compromisso de 5 anos. Os próximos 5 anos. Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Então você vai colocar o seu objetivo de 5 anos. Tá? Não precisa ser objetivo financeiro, pode ser um objetivo seu. Eu quero estar numa casa diferente, eu quero estar num bairro melhor, eu quero ter uma moto, eu quero ter um carro. O seu prazo é para 5 anos. Por que para 5 anos? Porque é engraçado que as pessoas não fazem o plano de fazer isso aqui, 3% em 5 anos, ao dia, né, buscando 5 anos, que é ridículo. Mas vão lá, o cara ganha 2.000 por mês, vai lá na concessionária, vai lá na coisa e faz a prestação de 900 por mês. Aí compra a moto que vale 20, vai pagar 50 nela com juros em 5 anos e quando terminar de pagar, ela vai valer 5. Isso todo mundo faz. Mas o cara não pensa, poxa, eu vou começar agora, eu tenho 1.000, vou fazer isso aqui, vamos ver. Quando eu tiver o dinheiro da moto, eu saco tudo e compro ela à vista, pronto. Vai lá no leilão, você compra uma moto 3 vezes mais cara que a sua. Que você queria comprar com esse valor e ainda vira um leiloeiro aí, vai ganhar dinheiro com o leilão. Ou compra um imóvel no leilão, compra qualquer coisa e se vira. Mas faça um propósito de 5 anos e a cada 1 ano você vai revisar. O que eu fiz aqui, esse plano, vocês perceberam que vocês estão alavancando só uma vez por ano, mas vocês podem fazer a cada R$1.000 um contrato. Então, por exemplo, primeiro mês, vamos dar esse exemplo aqui, se é 30%, então você fez 300 no primeiro mês, 300 no segundo mês e 300 no terceiro mês. Então, para os 3 primeiros meses, você foi, né, primeiro, segundo e terceiro mês, 300, 30%. Aí no quarto mês, você já vai para 2 contratos. Então, no quarto mês, 600. No quinto, 600. Aí no sexto mês, então, no sexto mês, vocês vão para 1.200. Olha que interessante, eles vão aumentar aqui, né? Aumentou mais um contrato. Então, no sexto mês, você já vai fazer 1.200. Aí já pode aumentar o contrato. No sétimo, então aqui, ó. Aqui um contrato, do primeiro ao terceiro um. No quarto ao quinto, 2 contratos. No sexto, 3 contratos. No sétimo mês,
já vai para 1.500. 1.500. 4 contratos no 7º mês. No 8º mês, 5 contratos. 5 contratos significa então que você vai estar fazendo 1.800. Já com a sobra que tinha, né, dos quebrados dos outros meses, que foi fazendo 1.100, alguma coisa, você já pode então, no 9º mês, para 7 contratos. 7 contratos. 7 contratos no 9º mês. No 9º mês, 7 contratos. Então, 7 vezes 3, você vai fazer 2.100. No 10º mês, 9º mês. No 10º mês, então, 10º mês, se já fiz 2.100, você vai para 10 contratos. 10 contratos, no 10º mês você está fazendo 3.000 reais. 3.000 reais. No 11º mês, você já aumentou mais 3 contratos, 3.900. No 12º mês, você aumentou mais 4 contratos, tá? Então você está com 17 contratos aqui, você foi para 13 contratos, mais 4 contratos, 17 contratos. Pode ir para 20 aqui, ó, 20 contratos. 20 contratos. 12º mês, você vai estar fazendo aqui 6.000 reais. Então você saiu de 1.000 reais no primeiro ano para 6.000 reais. 20 contratos. Fazendo dessa forma aqui, ó. 6.000 reais. Aí no 13º mês, 26 contratos. Depois já vai para. Aí 26 contratos. 26 vezes 3 dá 6.000. 6.900, 1.800, 7.800. Então já vai para 35 contratos. Ou seja, em 15 meses. Em 15 meses você vai estar com 50 contratos aqui. Dessa forma, 50 contratos significa que você vai estar fazendo uma média de 3.000 reais por dia. 3.000 reais por dia, 10 dias, 30.000 reais por mês. Em 15 meses. Em 15 meses. Em 15 meses você saiu de 300 reais por mês para 30.000 reais por mês. Mas só se você seguir a disciplina. E qual que é a disciplina? É a coisa mais idiota da face da Terra. Uma operação, 3%. Um contrato a cada 1.000 reais. E detalhe pequeno, eu estou colocando aqui, em todas as minhas contas, eu estou colocando que o seu aproveitamento líquido vai ser somente 10 dias, ou seja, os outros 12 dias que sobraram no mês vai ser ou loss e taxa que você pagou. Então, quer dizer, de tudo que você operou, tirando loss e taxa, sobrou 10 dias somente líquido aqui para você. O que é uma coisa ridícula. Só para vocês terem uma ideia, opções binárias. Eu nunca dei muita atenção para opções binárias, mas eu fiz um indicador para opções binárias que funciona muito bem. A minha esposa opera opção binária há muito tempo. Eu resolvi fazer um indicador para ela. E aí, eu operei opção binária há muitos anos atrás, mas eu gosto mais de B3 e Forex, principalmente índice. Então eu resolvi, fiz esse indicador meu aqui me dá 100% de assertividade. 100% dos sinais dele são fidedignos, ó, 100%. Aí eu tenho os sinais mais fracos, que é buy e sell, e quando eu tiver o buy ou sell acompanhado de FRM, eu tenho o cruzamento do FRM duplo aqui, que são as compras ou vendas mais fortes, ó. Mais forte, sempre vai muito a favor. Então eu fiz o indicador. Já que eu fiz, vou utilizar. Essa conta aqui, hoje é dia 6/9/2025. Essa conta aqui, para você ter ideia, essa conta aqui, quando eu fiz ela, aqui ó, vou abrir aqui ó. Quando eu abri ela, eu coloquei 100 reais nessa conta. A menos de 3 semanas atrás. Tá aqui, tá abrindo, ó. Eu cliquei lá, aqui ó. Tá abrindo. Vamos lá. Tá lenta a internet.
porque é sábado. Tá aí, ó. Tá aqui minha foto aqui, tá vendo? Mesma foto lá da plataforma, ó. Minha foto, tudo bonitinho. Tá? Vamos aqui. Tá aqui, ó. Saldo da conta, 78. Tinha há 3 dias atrás, na quinta-feira, só tinha 49, de manhã só tinha R$ 49. Foi o que eu deixei lá. Por quê? Olha aqui. Eu coloquei R$ 100. Aí do 100 virou, eu saquei 245. Olha aqui, ó. Uma semana depois, eu saquei 245, deixei 100. E no dia 3/9 agora, ó, dia 12/8 eu saquei 245. E dia 3/9 eu saquei mais R$ 800. No meu TikTok tá lá mostrando eu fazendo saque. Tá lá. Saque, ó, fundos enviados, saque, tá vendo? Ó? Ou seja, R$ 100 que eu coloquei, R$ 100 me deram R$ 1.045 de lucro que eu saquei. Você tem noção do que é isso? Na verdade, 1.000, porque eu saquei 1.045 e deixei 49, mas os 49 já está aqui, ó, 78,88 tem na conta lá. 78,88. E por que tem 78,88? Como é que eu trabalho? Eu busco sempre 10% do valor. Aqui eu posso buscar 10% do valor que eu tenho. Eu faço uma operação por dia. E olha o resultado. Então, amanhã eu vou buscar R$ 8. Para eu buscar R$ 8, quanto eu vou entrar? Eu vou entrar com R$ 9,50 na operação. Porque aqui a gente ganha entre 85% e 87%. Então, eu vou fazer uma operação de R$ 9,50 na segunda-feira para buscar 10%. Com o meu indicador que me dá 100% de assertividade. Então, eu só faço isso. E olha aí, R$ 100. Agora tem 78,88 de novo. Eu deixei lá só 49. E tá aqui, ó. Tô mostrando para vocês aqui minha conta. Tá aqui meu nome, aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí, ó. Ricardo Magalhães, tá lá, ó. Quanto que eu saquei? R$ 800. Depois de R$ 245, R$ 1.045. Ou seja, mil, vamos colocar de azul aqui, ó. 1.000% em 3 semanas. Ou seja, se eu tivesse colocado R$ 1.000 aqui, eu teria saco R$ 10.000. Se eu tivesse colocado 10.000 aqui, eu teria saco R$ 100.000. Entenderam o poder disso aqui? Tá aqui, eu saquei. Sabe o que eu fiz? Paguei conta, paguei o que eu tinha que pagar aqui. Dinheiro do mercado, de graça, veio de graça. Por quê? Porque é ridículo, é uma operação por dia. Tá aqui na Avalon, tá, gente? Pra quem fala que não saca, tá aqui, saca assim, ó. O segredo é não alavancar de uma vez, não fazer tudo de uma vez, uma operação por dia. Não faço mais do que uma por dia. E acabou. Então, façam dessa forma. É a dica que eu dou para vocês. Estudem dessa forma, fazer dessa forma, vai dar certo. Se você quiser ter uma aula particular comigo, quiser fazer mentoria comigo, só me chamar. Estou à disposição. Tá bom? Bom sábado, bom final de semana, seja lá o dia que você está vendo. Até mais. Fui.